O que há de verdade nessa história de que Luciano, atacante do São Paulo, pode jogar na China? No vídeo de hoje do canal do Nicola, te conto sobre o caso, falo também sobre Alex Teixeira e a possibilidade dele jogar no Vasco. Tem novidades importantes sobre o confronto entre Sport TV e TNT em relação a direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, placar definitivo, quero te apresentar os números. Para completar, Sanches no futebol mexicano, o meio atacante vai ou não renovar contrato com o Peixe. Atualizações no Grêmio com Thiago Nunes mais perto do tricolor e a chance de Maicon rescindir seu contrato. E por último, o Sport que sonha com a maior venda da sua história. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar as informações, só pedir para deixarem like no vídeo, se inscreverem no canal, lembrando que o programa do Nicola de hoje, nessa sexta-feira, é um pouco mais tarde, depois que a bola parar de rolar para Palmeiras e São Paulo. O jogo começa às 10 da noite, então por volta das 11h45 a gente tá ao vivo aqui para bater papo e responder a perguntas de vocês, combinado? Bom, bora começar o vídeo não sem antes dividir outra dica super legal. A Betano entrou de vez no Brasil. A patrocinadora Master do Atlético Mineiro também patrocina o Campeonato Carioca e agora permite a você apostar até no Big Brother Brasil. Sim, no BBB 21. Com a Betano você pode fazer suas apostas de qualquer lugar, acessando o site pelo computador, celular ou até fazendo o download do aplicativo disponível para Android. Participando de missões semanais, você também pode ganhar bônus e prêmios sem depender dos resultados das apostas. Quer mais? Então saiba que a Betano tem o programa Recomende um Amigo, que permite a você, apostador, indicar seus amigos e ganhar até R$300 em apostas grátis. Indicar um amigo é muito simples, basta entrar em Minha Conta, clicar em Promoções e logo em seguida em Recomende um Amigo. O último passo é copiar seu link exclusivo e compartilhá-lo com seus amigos. Cadastre-se agora mesmo no site betano.com, no link que está na descrição desse vídeo, e você ainda vai receber um bônus de boas-vindas de 100% no valor do seu primeiro depósito. E não se esqueça, apostar deve ser algo divertido sempre. Se deixou de ser, tá mais do que na hora de você parar. Jogue sempre com responsabilidade. Betano Brasil, o jogo começa agora. Quero começar o vídeo com o Sport Recife. Você já ouviu falar sobre Gustavo? Pois saiba que o meio atacante de só 18 anos de idade pode se tornar em breve a maior venda da história do clube. De acordo com o site Goal da Inglaterra, o Ajax e o Mônaco têm interesse e já abriram conversas. O Sporting de Portugal e um time da Major League Soccer também teriam interesse no jogador, que recentemente renovou seu contrato bem longo. Atleta que já jogou 12 partidas no time principal nessa temporada e outras 4 na temporada passada. A avaliação, de acordo com a matéria do Goal, é de que ele pode valer cerca de 2 milhões de euros ou mais ou menos 13 milhões e 600 mil reais. A diretoria do Sport confirma tratativas, confirma sondagens, mas assegura que proposta oficial até agora não chegou. Se esses 13 milhões e 600 mil forem confirmados, o Gustavo já será a maior venda da história do clube, superando o André Balada, que foi vendido em 2018 do Sport para o Grêmio por 10 milhões de reais. Foi também em 2018 que ocorreu a segunda maior venda do Diego Souza, negociado com o São Paulo por 7 milhões e 700 mil reais. E a Globo enfim se acertou com o Cuiabá e com o Juventude, os dois únicos clubes que ainda estavam avulsos no que diz respeito a direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. E eu me refiro à TV aberta. Cuiabá e o Juventude acabaram de subir da segunda para a primeira divisão, ainda não tinham contrato em TV aberta nem no pay-per-view. O Juventude já havia se acertado com a TNT Sports. Então, só para você entender o mecanismo, temos 3 plataformas de transmissão no Campeonato Brasileiro. TV aberta exclusiva da Globo, TV fechada com o Sport TV e com a TNT Sports, além do pay-per-view, outro produto que é exclusivo da Globo. A gente tem os 20 times fechados com a Globo em TV aberta. Na TV fechada são 13 com o Sport TV e 7 com a TNT Sports. Vou falar o nome dos 7 da TNT Sports, se seu time não estiver entre esses 7, certamente está com o pessoal do Sport TV. São eles: Palmeiras, Santos, Atlético Paranaense, Juventude, Fortaleza, Ceará e Bahia. Na temporada passada era 12-8 o placar a favor do Sport TV. Nessa temporada a TNT Sports perdeu um clube e o Sport TV ganhou um, ou seja, virou 13-7. Todo mundo em TV aberta, 13-7 em TV fechada. No pay-per-view, 19 clubes fecharam com a Rede Globo para terem seus jogos transmitidos pelo Premier. O único que não aceitou o acordo foi o Atlético Paranaense. Há inclusive uma briga na justiça. Só para arrematar,
queria contar um pouquinho sobre a distorção nos valores praticados no pay-per-view. O Cuiabá e o Juventude aceitaram ganhar cerca de 6 milhões de reais pelo direito de transmissão no pay-per-view. E isso equivale a todos os jogos do pay-per-view, porque eles, de acordo com o levantamento feito pela Globo, não vão ter mais de 1% de assinantes do pay-per-view e vão ficar com um valor mínimo. Mesmo valor, por exemplo, do Red Bull Bragantino, o valor que tinha sido oferecido por Atlético Paranaense e o Furacão não aceitou. E aí a desproporção é gigante, porque enquanto tem time ganhando 6 milhões de reais, o Flamengo ganha no mínimo 120 milhões de reais, o Corinthians ganha no mínimo 110 milhões de reais e o Palmeiras ganha no mínimo 80 milhões de reais. Bora te atualizar sobre as últimas do Grêmio. Thiago Nunes, ao que parece, é o grande candidato ou favorito a ficar com a vaga de Renato Gaúcho à frente do tricolor. O Renato Pfeiffer, que é repórter da Rádio Guaíba, disse inclusive que já há um acordo verbal entre clube e treinador, restam pequenos detalhes burocráticos. Chequei essa informação com o Nick Arcuri, que é o representante do Thiago, e também com o Carlos Amodeu, que é o CEO do Grêmio. Os dois trataram de colocar panos quentes nessa história, disseram que não está tão próximo assim. O Amodeu ainda afirmou que o Grêmio está levantando perfis, está levantando as possibilidades para a partir daí efetuar proposta por algum técnico, mas a julgar por todos os rumores, tem muita gente em Porto Alegre garantindo que o Thiago deve ser anunciado a qualquer momento como novo treinador do tricolor. Outra informação que surgiu nessa sexta-feira dá conta de que o Maicon, volante, 35 anos de idade, um dos líderes do elenco, estaria negociando a rescisão do seu contrato, informação divulgada pelo Correio do Povo. Também chequei essa história com o Amodeu, e o Amodeu assegurou que não se discutiu nada a esse respeito nos últimos dias. O contrato do Maicon é longo, só termina na metade do ano que vem. Ele era o homem de confiança do Renato Gaúcho, inclusive tinha algumas rusgas com o Renato Gaúcho, mas tinha uma relação espetacular. E o lado físico é que tem prejudicado demais. O Maicon não tem conseguido jogar os 90 minutos, muitas vezes é titular, mas acaba sendo substituído, muitas vezes começa no banco de reservas e disputa só os minutos finais, mas o Grêmio assegura que não existem conversas nesse momento pela rescisão do contrato do volante. Bora checar agora uma outra história que envolve Carlos Sanches, meio atacante de 36 anos de idade, em fase final de recuperação, depois de um longo período sem atuar por causa de uma cirurgia no joelho. A informação que corre nas redes sociais é de que o Sanches estaria negociando com um clube do México. Nesse momento ele poderia inclusive já assinar um pré-contrato, o vínculo dele com o Peixe termina em junho, ou seja, se ele assinar um pré-contrato agora, a partir de julho se muda de graça para o time mexicano ou para qualquer outro clube com o qual ele tiver acerto. Não consegui consultar os representantes do Sanches, fui conversar com o pessoal do Santos, que não tem essa informação e nem poderia ter mesmo. Não há necessidade de consulta ou conversa com o Santos, basta se acertar com o Sanches. O que os dirigentes do Peixe me contaram é que existem tratativas para que ele renove seu contrato, só que no modelo de salário completamente diferente. Nesse momento o Sanches ganha mais ou menos 500 mil reais por mês. É dono do maior salário do atual elenco, ganha mais, por exemplo, do que o Soteldo e do que o Marinho. A ideia do presidente Andrés Rueda é de que o Sanches aceite um contrato salarial menor e tenha bonificações que até possam permitir que ele alcance esses 500 mil reais por mês, desde que ele atue com enorme frequência e participe de praticamente todos os jogos. O Rueda tem deixado bem claro que não é contra salários altos, mas só pode pagar salários altos para aqueles jogadores que forem extremamente importantes. Resta saber como é que o Sanches vai lidar com essa história. As primeiras conversas já aconteceram. Só para arrematar, vale lembrar que o Sanches não joga desde 1º de outubro, quando sofreu a cirurgia, ou melhor, quando se machucou dias depois, ele passou por uma cirurgia no joelho e está se recuperando, deve estar à disposição a qualquer momento. E aí, para encerrar sobre o Santos, por que é tão importante para o Peixe manter o Sanches? O Santos está impossibilitado de contratar jogadores, tem dívidas de 36 milhões de reais na FIFA. Enquanto não pagar essas dívidas, não vai ter autorização para contratar novos atletas. Perdeu o Sanches, é um jogador a menos que o Ariel Holan pode contar daqui para frente. Outra notícia que agitou especialmente os torcedores do Vasco diz respeito à possibilidade de Alex Teixeira estar voltando para São Januário. Notícia que empolgou vários torcedores do Vasco. Mas conversei com uma pessoa da diretoria do clube e não há a menor possibilidade de o Alex Teixeira ser contratado. Primeiro é importante contar que ele está livre no mercado desde dezembro do ano passado, quando seu vínculo com o Jiangsu Suning terminou. Ele foi campeão chinês e não quis renovar o contrato, desde então negocia com vários clubes. O grande problema é a pedida salarial dele, ele quer 2 milhões de reais por mês. Essa grana é impossível que o Vasco consiga pagar nesse momento. O trabalho no Vasco hoje é de enxugar as contas.
Consegui apurar que o Vasco já reduziu cerca de 50% do seu salário no atual elenco em relação àquele que disputou o Campeonato Brasileiro e foi rebaixado. E tem mais, a ideia da nova diretoria é reduzir ainda mais. A ideia é que o Vasco tenha nas próximas semanas um elenco cerca de 55% mais barato na comparação com o time do Campeonato Brasileiro da Série A. Isso já incluindo os vencimentos do Vanderlei e do Rômulo, as mais novas aquisições do Cruz Maltino. Dá uma olhada no que um dirigente do Vasco me escreveu. Abre aspas. Não tem o menor sentido, temos um orçamento rígido e o Pássaro e o Cabo estão seguindo à risca tudo planejado. Não existe nada fora disso. É hora definitiva de se recuperar financeiramente. Então, você que vascaíno, que sonhou com a possibilidade de o Alex Teixeira voltando, imaginou que ele poderia fazer um desconto para jogar no clube que o revelou, no clube que ele tem identificação, não nesse momento. O Vasco quer pagar contas, o Vasco quer ter um fluxo de caixa mais normal, quer reduzir suas dívidas de algo na casa dos 720 milhões de reais, para num futuro distante poder pensar em contratações mais caras. Bora completar esse vídeo debatendo sobre outra especulação, como tem especulado, hein? A informação que circulou é que o Luciano, atacante do São Paulo, que vive uma fase espetacular, interessa a um time chinês. Tem até quem diga nas redes sociais que além da China, ele tem propostas da Arábia Saudita. Consultei representante importante do Departamento de Futebol de São Paulo para saber o que há de verdade nessa história. Antes de trazer a resposta, só queria contar que nesse momento o São Paulo é dono de 50% dos direitos econômicos do Luciano. Outros 50% pertencem ao Leganés. E o detalhe é que o Luciano chegou de graça ao São Paulo na temporada passada, trocado pelo Everton. O Everton foi para o Grêmio, o Luciano foi para o São Paulo e o tricolor ainda economizou 100 mil reais por mês de salário. É que o Luciano ganha 400 mil mensais, o Everton ganhava 500 mil. Ou seja, o São Paulo ainda teve lucro nessa história e não dá para comparar o custo-benefício dos dois. O Everton está fora dos planos do Grêmio e o Luciano foi o artilheiro do time na temporada passada com incríveis 21 gols marcados em 38 jogos. Foi a temporada mais artilheira da carreira do Luciano, que já tem mais 5 jogos nessa atual temporada de 2021 com um gol marcado. Bom, sobre a possibilidade de o Luciano se transferir ou para a China ou para a Arábia Saudita. Multa rescisória dele é das mais altas, 40 milhões de euros, que totalizam 270 milhões de reais. Isso para clubes do exterior. Para clubes brasileiros, a multa é de 80 milhões de reais. Não precisaria chegar em nenhum desses valores para que houvesse negócio, mas São Paulo afirma, assegura, crava que não existe nem sondagem, nem primeiros contatos, nem qualquer tipo de especulação envolvendo o nome do Luciano. Ninguém da diretoria, nem o presidente Júlio Casares, nem o Carlos Belmonte, nem o Rui Costa, ninguém foi procurado para falar a respeito de clubes interessados na contratação do Luciano. São Paulo entende que isso pode ter vazado para tentar valorizar o jogador, para tentar eventualmente garantir um bom aumento para ele. O São Paulo tem conseguido reajustar o salário de alguns atletas e pode ter partido daí. São Paulo assegura que não tem nada e que não tem o menor interesse em vender o Luciano por agora. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal da Nicola. Espero que vocês tenham curtido, deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, vai sentar o dedo nesse botão. E nos vemos a partir das 11h45 da noite, sim, 11h45 da noite dessa sexta-feira, horário novo do programa do Nicola, pra gente não concorrer com jogos nem do Corinthians, nem do Santos, que começam às 8 da noite, e nem das 10 da noite, quando tem o clássico entre Palmeiras e São Paulo. Acabando todos os jogos, você cola aqui no canal, vai fazer sua pergunta e eu vou tentar responder. O que eu não souber, repasso para as minhas fontes via WhatsApp. Combinado? A gente se vê de noite. Tchau, tchau!